Uma, uma boa noite a todos. Eu sou grato aí pela presença aí de vocês. Eu sei que é sexta-feira, né? Você quer sair, uma baladinha, essas coisas, e tem que ouvir um chato falar aqui de TI, né? Mas vamos tentar expor todos os pontos aí de uma forma clara, rápida, né? Para que vocês entendam. Ah, esse assunto de você planejar, né? E até antes de qualquer coisa, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com projetos, trabalhei durante muitos anos com infraestrutura Microsoft, servidores Windows, cluster, algumas tarefas voltadas aí para servidores de aplicação, IS, e trabalho com o Proxy 2.0, aliás, comecei em 2002 trabalhando com o Proxy 2 e fui entrando em todas as versões do ISA Server até chegar no Forefront TMG. Trabalho hoje para uma consultoria de TI aqui em São Paulo e quero aqui dividir um pouco aí da minha experiência com vocês. Eu queria expor aqui alguns casos pelo seguinte. O que eu ando vendo aí nos clientes que eu vou, eu costumo ouvir praticamente a mesma coisa, né? Olha, esse produto aí não é o que eu esperava, e aí a gente vai analisar a infraestrutura do cara e a gente vê que não é que o produto, ele, desculpa, não é que o produto ele esteja aquém daquilo que a empresa dele precise. É que não foi planejado, não foi feito um sizing, não foi verificado a infraestrutura correta, fluxo de rede, número de usuários, tamanho de link, de que forma que você iria precisar, entendeu? Então, praticamente 100% dos casos que eu atuei, não só pela empresa que eu trabalho, mas em alguns clientes meus, o retorno é sempre o mesmo. Poxa vida, eu não sabia que o produto poderia fazer o que faz dessa forma e que eu não tivesse mais nenhum tipo aí de, sabe, parada de internet e mil casos aí. Então, qualquer coisa que você instale na sua infra, que você não pense primeiro, você não coloque ali no papel, que você não desenhe, você vai ter problemas. Seja a melhor olha, eu vou colocar aqui um software X que é o software de vanguarda. Meu, se você não planejar, você vai ter problema, tá? A agenda da nossa apresentação, eu queria fazer com que a gente passasse por diversos pontos, né? Como que você vai entender a sua infra, né? O seu local, né? Aquilo que você tem e o que você precisa, né? Em segundo lugar, como que vai rolar isso tudo, né? Como o seu ambiente ele vai rolar dentro daquilo que você precisa. Como que o Forefront TMG trabalha com arquiteturas de rede, as features do produto, né? Hardware, disco, processamento, memória, são uns pontos de falha, assim, vou dizer para vocês aí, 70%, 65%, 70% aí dos problemas eles estão baseados em em mau provisionamento de disco, memória, processamento, entendeu? Vamos falar um pouquinho como que o Forefront ele se integra com o sistema operacional, DNS e AD, que são três pontos importantíssimos que, se não estiverem bem, você vai causar problemas para todo o seu acesso de internet, você vai ter problemas aí grandes, tá? Como que você vai setar as suas placas de rede, falar de log e cache, que são pontos importantes aí na hora de você fazer né, o seu desenho, né?
a parte lá do Enterprise Management Server, né? Para que serve, né? Em que situações que eu vou usar isso daí, e a parte de backup, né? Um dos pontos muito questionados pelos clientes que eu faço é Network Load Balance, né? Que se você não acertar direito vai dar problema mesmo, e você tem que ter em mente qual que é o tamanho do seu da sua infra, para que você não tenha esse tipo aí de problema, né? Vamos falar sobre as atualizações aí no produto que você precisa, dicas para quem ainda usa ISA Server, né? E eu vou deixar aqui umas referências para estudo, né? Então a gente vai ter aí algumas opções aí para que vocês possam ler, né? Eu sou um cara que eu leio todos os blogs, cabeça, porque é importantíssimo você estar atualizado com know-how aí dentro daquilo que você trabalha. Parou aqui porque... Tá. Probleminha aqui. Pronto. Entendendo o seu ambiente. Quando você vai fazer uma implementação de proxy, né, seja ISA Server, seja Blue Coat, seja até o próprio Checkpoint, que eu não tenho know-how no produto, se alguém aqui tem, pode saber melhor do que eu. Você não vai chegar simplesmente, vai acessar o teu servidor, dar um next, next, finish e vai sair andando pensando que tudo vai sair ok, porque não vai. Tá? Você tem que saber a topologia lá da infra, o fluxo de acesso, ou seja, como é que vai ser isso daí, de que forma que vai ser, né? Qual que é o tipo de usuário que você tem e qual que é a política de internet que você quer colocar para sua empresa, qual que é a política que você quer instalar para que entre de acordo com as normas da empresa. Ou seja, eu tenho clientes em que você pode acessar tudo, e tenho clientes que você tem certos sites que você não pode entrar, e outros ainda que a restrição ela é maior. Ou seja, o usuário ele vai se preocupar o mínimo em perder tempo acessando A ou B, que não vai ajudar em nada, não vai trazer nada para o negócio, e vai ter bastante, assim, vários sites você não vai ter acesso. Então você tem que entender, antes de você pegar o DVD, instalar e começar a dar clique para lá e para cá, você tem que sentar com um caderno, caneta, abrir lá e falar, olha, de que forma que vai ser. Você tem que saber quais as redes que você tem aí, VLANs, onde que passa o fluxo tal, o fluxo A, B, né? Você tem firewall na ponta, você tem firewall na borda, e o seu TMG ele vai funcionar de que forma, entendeu? Ele vai entrar aonde? Ele vai ser um back firewall, ele vai ser um single network adapter, ou seja, ele vai funcionar estritamente como um proxy, ele vai ser um firewall de borda, entendeu? Qual que é o tamanho do seu link, entendeu? Isso é importantíssimo para a gente saber de que forma e como a gente vai dimensionar a infra e quais as versões corretas que você vai ter que instalar do produto, né? E como eu já falei, os objetivos do acesso à internet. Eu tinha um cliente em uma outra empresa que eu passei que acesso à internet era negócio principal do cliente. Então, o contrato de acesso tinha um nível de acordo ali de acesso que era de 99%, 99% a 100%. Não podia parar. Se eles ficassem 15 minutos sem linha telefônica, dava-se um jeito. Agora, se eles ficassem 5 minutos sem internet, era um barulho violentíssimo. Por quê? Empresas ligadas, a mídia, a televisão estão constantemente usando. Então, eles não podem parar. Então, antes que você implemente um negócio que vá dar problema lá na frente, entendeu?
Você tem que pensar. Uma das minhas missões profissionais é fazer os clientes entenderem que o produto funciona, o produto é bom, ele não perde em nada para outros que estão aí no mercado e sai a um preço muito mais barato do que você instalar outros tipos aí de proxy ou até de uma solução aí de WebGate total, né? Como eu falei, você tem que entender o que você precisa, né? Como você precisa, qual que é a funcionalidade que o TMG ele vai ter para a sua empresa. Ele vai ser um proxy, ele vai ter a funcionalidade de firewall também, você vai precisar de um Secure Web Gateway total, ou seja, você vai precisar de todas as funções do produto, entendeu? Qual o tipo de infra que você vai usar? Vai ser um appliance? Para quem não sabe, que eu conheço, tem uma empresa chamada meu Deus, o nome, Celestic Networks, que é daquele MVP que pinta e borda ali no Twitter, um cara bom pra caramba, Richard Hicks, bato papo com ele direto, que eles vendiam Exacerve e agora estão vendendo Forefront TMG em appliance. Então você tem a opção de colocar o produto ali na borda. Então você tem como hoje usar de uma forma mais performática, né? E que traga um pouco mais aí de ele vai trazer aí assim, vai ser mais rápido, né? Ele vai funcionar de uma forma um pouco mais rápida, porque você não está dependendo de um hardware e assim, o único problema é que o preço é um pouco mais caro, mas o retorno até que vale a pena dependendo daquilo que você vai precisar. Você pode usar também ambientes virtuais. Eu não vou entrar aqui no mérito de usar a solução A ou B, né? Só que se você usar aquele outro produto lá de virtualização que não seja aqui da Microsoft, você vai precisar ler alguns KBs deles para implementar o produto, principalmente com NLB, de uma forma correta, senão você vai ter problema. E também fazer a implementação em máquinas físicas, né? Como ainda tem bastante, né? Os clientes hoje que eu atendo, praticamente todos eles estão usando máquinas VM, né? Então, é uma tendência grande, né? Uma coisa que eu até esqueci de colocar aqui, mas tem um vídeo muito bom lá no TechNet Edge, que é o nome dele é o Jim Harrison, que ele fala como virtualizar o Forefront TMG ou Exacerve, vale para os dois. As formas que você tem de instalar o produto em ambiente virtualizado de uma forma segura e correta, né? Você tem que saber se o seu TMG ele vai ficar na rede interna, ele vai ser um servidor de borda, ele vai ser backfire, de que forma que você vai, né, usar o seu produto, né? As arquiteturas de rede, né, de que forma que ele vai rolar, né? Você tem aqui a parte, aqui se não me engano, esse primeiro desenho é do padrão ED, né? Que para quem usa o TMG com duas placas de rede, ele é o padrão mais usado, ele é um padrão rápido, né? Você tem a sua rede interna, você tem o TMG, a rede externa, e a partir dela você sai para a internet, né? Você pode ter o acesso inverso também, de fora para dentro. A parte do Trilag Perimeter, que o TMG está numa rede de perímetro, escutando as requisições externas e internas. É importante para quem usa aplicações aí de extranet, parceiros, né, que acessam as suas aplicações que estão em uma outra rede, o TMG também entra lá e faz aquilo que ele tem que fazer, ele protege, tá? Você tem aqui a rede de a rede aqui de, deixa eu ver,
aqui de backfire, em que ela vai fazer, ou seja, você vai ter a sua rede aqui de perímetro e o TMG aqui fazendo o papel dele entre o firewall de borda, ou seja, o que está lá na rua, e a rede interna. E um tipo aqui de arquitetura que é bastante usada em alguns ambientes pequenos, ou seja, o Single Network Adapter. O Single Network, o que é? Você vai usar o TMG especificamente como proxy, e algumas funções como publicação de servidores, ela não vai funcionar, entendeu? Para quem precisa usar o cliente do TMG também, nesse tipo aqui de arquitetura, não vai funcionar. Tá? Existem diversas implementações de TMG pelo mercado usando single, que estão totalmente erradas, não só pelo fato de não terem sido pensadas, né? Não foi feito o sizing da forma correta, mas também pela maneira como as regras elas estão criadas. Exemplo clássico é que quando você usa o single, você vai criar uma regra de acesso dando permissão da rede interna para a internet, para um grupo de usuários. Então, nesse caso, você não vai definir ali na sua regra que o acesso é da interna para a externa, ou seja, o acesso à internet ele vai ser feito da interna para a interna, sendo que a rede interna ela vai ter permissão ou em um firewall de borda, ou ela vai apontar para um servidor que dê acesso à internet através de um recurso chamado Network Chaining, que tem dentro do ISA e do TMG. Se essa não é a forma que você setou as suas regras em uma arquitetura single, o ambiente não é suportado pelo contrato Premier ou qualquer outro tipo de suporte que você venha a requerer da Microsoft. A primeira coisa que o engenheiro ele vai falar, olha, vamos acertar o ambiente assim, assim, assado, porque senão eu não posso nem começar a analisar aí para você. Tá? Eu tenho aqui um link que mostra todas as features que não vão estar ok, ou seja, não vão estar up no momento em que você usa o padrão single, né? E alguns ambientes aí que não são suportados. Tá? Um dos grandes erros que a gente vê, que eu já vi, já peguei já em vários clientes, é a montagem do array de disco. Tá? Principalmente para máquinas que não são físicas, VMs, o que acontece? O camarada ele entrega para a VM do TMG, ele entrega uma LUN. A partir do momento que ele entregou essa LUN, a pessoa que instala o SO divide aquela LUN em 3 partições, né? SO, TMG, cache e log, ou seja, uma unidade para cada um dos serviços. SO com TMG, que pode muito bem ficar junto no mesmo drive, outro drive para cache e outro para log. Ah, Wilson, mas tá cada um na sua, ótimo. Só que, assim, imagina que você vai começar a usar o produto, os acessos vão começar a entrar e sair, e você vai ter um gasto aí você vai ter aí um fluxo grande. Imagina que a leitura e gravação de cache, a leitura e gravação de log, as funções de sistema operacional vão estar todas sendo gravadas no mesmo disco, né? Ou seja, em determinado momento você vai ter um gargalo que vai te causar problemas para quem acessa a máquina para fazer determinada coisa que não vai conseguir usar, e para quem acessa a internet. Então vai ter aquele enfileiramento ali de requisições, de processos, de threads, e aí
Eu já vi diversos casos em que o serviço para, o acesso ele é lento, e aí vem aquela velha questão, né? Vamos culpar o produto. E a culpa não é do produto, gente. O erro foi na hora de planejar, foi na hora de definir de que forma que ia ser instalado. Eu tenho um cliente que é um cliente do ramo aí de mídia, que o cara que implementou o TMG lá simplesmente deu um next finish, saiu andando, e hoje tem um monte ali de problema. Então a gente já está desenhando uma infra nova, fazendo tudo direito, e aí o cliente entendeu que o produto ele pode prover para ele o que ele precisa, desde que esteja bem, né, montado, setado, instalado, né? Vamos passar para a próxima. A arquitetura dos discos é muito importante que vocês pensem assim: um array para sistema operacional, um para log e um para cache. Não se atentem a esses tamanhos aqui, 73, 300, que é só um exemplo. Pode ser que seja menor, pode ser que seja maior, vai depender do tamanho da sua infraestrutura. Separe sempre, se for em máquinas físicas, monte 3 arrays, tá? Não faça tudo com um array só. E outra, gente, RAID 5 para log e cache, nem pensar. RAID 5, se eu não estou enganado, e se eu tiver, por favor, podem me corrigir, aliás, podem me corrigir de qualquer coisa que você acha que eu esteja falando errado aqui. RAID 5 é para file server. É melhor usar em file server do que você usar aqui, porque você pode ter problemas, tá? Usa RAID 1 ou RAID 10, dependendo da quantidade de disco que você tiver dentro da sua infraestrutura aqui de máquinas, tá? A parte aqui de parametrização aqui de memória, eu recomendo que você não use nada inferior a 8 GB de RAM. Você tem o sistema operacional Windows que executa, né, diversas funções. Você vai ter o produto, os acessos, né? Então é muito complicado, né? Se bem que tem algumas parametrizações, né, documentos da Microsoft que você pode usar até, né, você pode diminuir isso para metade. Você pode, né? Mas nos meus desenhos eu costumo colocar aí sempre uma margem aí, porque eu acho melhor às vezes você pecar pelo excesso do que você pecar pelo erro aí de você colocar menos, né? Às vezes dá algum problema, começa a ficar lento, consome, entendeu? Então a gente tem que entender bem isso daí na hora de você planejar. O processamento, mínimo de 2 processadores para máquinas VM ou um quad-core para infras aí de máquinas físicas, né? O que você tem que ter em mente é que o TMG, além de proxy, cache e log, ele é um Secure Web Gateway. Então você vai ter SSL Inspection, você vai ter as funcionalidades de filtro de conteúdo, você vai ter a parte de Malware Inspection, Network Inspection. Então todas essas funcionalidades, elas vão ter um acréscimo no consumo de memória e memória disco também, e a parte aí aí de clock, né, processamento. Então também você tem que ter em mente, não só para quem implementa, mas também para quem compra, que as licenças do TMG são vendidas por processador, né? As únicas licenças que são por usuário são das features lá de Secure Web Gateway, ou seja, SSL Inspection, filtro de conteúdo, malware. Então, essas são vendidas por usuário, né? A parte de Publishing Web, ou seja, você tem lá o seu servidor de IS com diversas aplicações e você quer colocar o TMG ali na frente, publicando essas aplicações pelo TMG para tornar o acesso mais seguro.
Então você tem que ter em mente também que isso vai consumir clock, processamento. Então você tem que ter em mente de quantas publicações você vai ter na sua máquina, quantos usuários por aplicação, né? Se vai ser usado só para quem vem de fora, se vai ser usado só para quem está na sua rede interna, se vai ser usado pelos dois, entendeu? Então, é muito importante que nós tenhamos isso daí em mente. Número de usuários, né? Você tem que saber e o tipo de acesso, né? Como eu falei lá atrás, que tipo de usuário você tem, né? É um usuário high, medium, low, ou seja, grande, médio, pouco, né? Qual que é o nível de acesso que você tem na sua empresa? Você vai deixar todo mundo acessar tudo? Você vai restringir alguns sites? Ou senão você vai restringir praticamente tudo, deixando o básico? O cara vai acessar aí um site de banco, no máximo um webmail, entendeu? Isso vai ter que ser de acordo com as normas internas de cada empresa. Se vocês atendem a clientes como eu atendo, nós que trabalhamos com TI, mas que atendemos outras empresas e vivemos com diversos tipos de cenários, ambientes, nós temos que nos ater à norma do cliente. Tá? Como eu já tinha falado, SSL Inspection, filtro de conteúdo, né, tem que ser levado em termo quando você vai fazer aí um planning do seu, né, de quantos processadores você vai precisar, disco, memória, essas coisas. Tem a questão aqui dos LLQs, eu vou falar assim um pouquinho rápido, tá? Quando você usa log do TMG, por algum motivo, isso não tinha no ISA, agora tem no TMG. Se por algum motivo o serviço do SQL Server ou do SQL Express ele para, você não vai ter uma parada no seu TMG. Ele simplesmente vai começar a gravar na pasta default de logs do TMG esses arquivos LLQ, que são os logs que ele iria mandar para o seu SQL ou para o Express. Então, esses LQs ficam ali e, a partir do momento que o serviço volta, ele faz o commit desses dados na base. Então, é muito importante que, durante esse período, que vai ter aí um consumo também, que você tenha esse planning já na sua mente, para que você entenda o que você vai precisar ali no momento em que esse tipo de evento ele vier aí para você, tá? Assim, mesmo com todo, né, assim, mesmo quando você planeja e você define até bons níveis, né, de infra, você pode ter um tipo aí de problema, porque às vezes quando você coloca a sua infra lá para, né, o pessoal usar, dependendo do que se começa a acessar, a gente não sabe a forma, né, que o usuário sai, então pode ser que dê um tipo aí de problema. Em 2010, eu trabalhei num case com o Yuri Diógenes, e ele trabalhou conosco aí durante algum tempo. Era um cliente lá de mídia nosso, que é acesso full. O acesso deles assim, vou dizer para vocês, é um acesso grande, violento mesmo, e eles não têm como mudar esse quadro, porque é o negócio deles. O Yuri ajudou a gente um bom tempo, depois pelas obrigações dele lá, pelo trabalho dele, ele teve que se ausentar. E o Daniel Mauser também, um excelente engenheiro, um dos melhores que eu já pude dividir aí um case, ele nos ajudou muito. E aí eu escrevi um post aqui no meu blog com esse case, né, com os passos que a gente tomou, né. Nós estávamos tendo muito problema lá de
Flood Mitigation e de Lockdown, né? Tinha muita requisição e a gente não sabia como entender. Então, a gente tinha que fazer que o servidor ele demorasse mais para entrar em SymFlood e que ele saísse mais rápido. Então, algumas settings aí de registry, um case bastante, ali naquele momento era uma pressão, tudo, mas depois a gente começou a botar no papel, olha, deu para entender bastante aí do funcionamento aí do produto e deu para entender de que forma a gente pode agir em casos iguais e até em outros ambientes. Então, essa palestra está sendo, ela vai estar ok aí para todos que quiserem depois, então podem acessar esse link aqui no meu blog. O título é O Fim de uma Novela Envolvendo uma Infra TMG. Então, é um post bem interessante que você vai aprender aí bastante. Um dos pontos importantíssimos é a integração do produto com AD e a parte aí de resolução de nomes, DNS, né? Você tem que dimensionar qual que é a versão de Windows que essa infra de Forefront TMG ela vai ter que usar, entendeu? Você vai usar o Windows Enterprise, você vai usar Standard. Se eu for usar Standard e também precisar de ter acesso externo para os meus usuários, ou seja, para quem quiser trabalhar de casa, VPN, eu vou ter que entender que o produto standard do Windows ele vai ter até um máximo de 250 acessos, né? Então, se você precisa mais do que isso para os acessos externos, para quem está de fora, então você vai ter que repensar, né? Se você vai precisar aí da parte aí de NLB, então você vai ter que entender que você vai precisar de uma versão um pouco, né, melhor do produto. Você vai ter que usar um Enterprise, não dá para usar Standard, né? TMG, você vai usar Standard. Tá, em que situação? Olha, uma situação pequena que é só para proxy, eu vou usar aqui uma infra pequena de, sei lá, 1.000, 2.000 usuários, que é só para proxy, vai ter algumas regrinhas aí. Então, até acho que pode ser usado, mas para infras grandes, né, com alta disponibilidade, então eu recomendo que se use as versões Enterprise, tanto de SO quanto do próprio TMG. Assim, gente, esse item aqui pode ser bobo aí para quem trabalha já com o produto, mas podem crer que eu já peguei muitos problemas em clientes com Forefront TMG, porque o servidor Windows estava totalmente desatualizado. Totalmente desatualizado. Ou seja, não tinha as mínimas condições de se fazer nada ali. Para vocês terem uma base, eu fui num cliente, há coisa de uns 3 meses atrás, que eles me pediram para ajudá-los na implementação de uma infra de servidores TMG que ia ser usado para publishing aí de aplicações web. Primeiro que eles queriam fazer... Eles queriam instalar 2 máquinas com 2 placas de rede, Edge, até aí tudo bem, fazer NLB, beleza? Só que eles estavam colocando tanto para uma placa quanto para outra, passando pela mesma VLAN. Então não tinha como, entendeu? E eles estavam falando, olha, esse produto ele não trabalha assim. Eu falei, não, gente, não tem como. Como é que vocês querem fazer NLB na mesma VLAN? Não vai rolar, não vai, né? E falei, olha, as VMs de vocês estão totalmente desatualizadas. Para você ter uma base, o cara ele me entregou a máquina limpa, sem sequer SP1, nada. Então, precisa. Parece bobo a gente chegar aqui e falar um negócio desse,
Mas ocorre, gente. Ocorre e ocorre muito. Então, antes de instalar TMG, qualquer coisa, todos os patches, Service Pack, tudo que você tiver que atualizar na sua infra, atualize. Não é só uma questão de fazer o produto funcionar, mas é para o próprio SEO e uma questão de segurança. Ok? Verifique a saúde do seu servidor DNS. Tá? O TMG depende muito dele para fazer a saída, ou seja, resolução de nomes. Um dos casos que eu peguei, assim, vários casos que eu peguei, né? O cliente tem o DNS dele saindo para a internet numa máquina que não é Windows, não vou citar nomes aqui de outros SEOs, e o zone dele estava, tanto das resoluções internas quanto externas, estavam nessa máquina e nos ADs ficava um espelho do zone, né? Então, tudo bem, beleza, não tem problema, tá? Funcionar, funciona, só que em determinadas situações, na hora de atualizar, um zone dava muito problema e o TMG trazia diversas mensagens de problema com resolução de nome, entendeu? Então eu recomendo fortemente que você crie o zone das suas resoluções de nome interna em servidores Windows, no seu KD ou numa máquina Windows com a resolução de nomes, DNS, e que esse DNS faça forward para o DNS externo. Por quê? Porque aí você resolve tudo que é interno ali e ainda resolve para fora usando aquele cara que está lá na borda. Não tem nada contra você usar outros tipos de SEO para isso, mas em se tratando de resolução de nomes, é importantíssimo que o TMG esteja totalmente em compliance com o seu DNS, porque senão não vai ter... você corre o risco altíssimo de não acessar a internet e vai causar um monte aí de problemas, chamados, para quem lida aí com uma fila aí de chamados, nada mais horroroso de que você abrir lá o seu cliente lá da sua ferramenta lá e aquela fila ali de chamados, lá, o pessoal ligando, né? Isso não é legal. A mesma coisa para o Domain Controller, né? O ETMG precisa dele para fazer os processos de autenticação, né? As regras amarradas por usuário, ele vai buscar lá no AD LDS, que vai se conectar com o AD, né, o seu Domain Controller, ou seja, esse AD LDS ele fica ou no Array Manager, quando você tem vários TMG sem o Enterprise Management Server, ou fica no próprio EMS quando você tem ele ali, né, coordenando os arrays de TMG. Uma questão muito importante é que verifique, se você trabalha com uma infra de ADs grande, com vários sites, verifique se o TMG ele está indo se autenticar no AD da localidade onde ele está. Wilson, mas isso aí é óbvio, né? Mas já teve problemas graves com isso. Tem um colega meu aí que é muito bom de TMG, lá do Recife, o Alberto, ele é um MVP. Ele pegou um case com IsaServer, né? Tá aqui esse é o post que ele publicou. Vocês quiserem depois acessar aqui, ele foi num cliente, tá com um problema lá, internet lenta, e ele analisou, a infra não tinha nada, aí ele começou a analisar com algumas outras, né, possibilidades. Quando ele foi verificar, o TMG ele estava indo se autenticar no AD de outra localidade. Então, indo se autenticar em outra localidade, ele vai demorar mais para trazer a resposta
e o seu acesso à internet vai ser muito mais lento. Então, prestem bastante atenção nesse item, né? Quando vocês forem implementar um TMG. Coisinhas que parece que é coisinha boba, pequena, mas se você juntar uma com a outra, pode criar aí um problemão. Placas de rede, né? Como que você seta isso? Log cache também, a gente vai falar agora. Infras com arquitetura Edge ou qualquer outra diferente de Single Network Adapter, prestem bastante atenção no bind order das placas. Gente, rede interna sempre com prioridade. Para quem, assim, se alguém precisar de alguma dica, assim, você vai lá nas propriedades lá das suas placas de rede e tem ali nos avançados, você vai ver lá a ordem em que as suas placas estão, ou seja, a rede interna, a placa que vai responder pela sua rede interna sempre em prioridade, porque ele tem que passar por ela primeiro antes de sair. Então, caso você caso ela não esteja na posição correta, você pode ter problemas em resolução de nomes, né? Às vezes ela pode entrar por uma e sair por outra, pode dar bastante problema, e às vezes é uma coisinha simples ali, é só você ir lá, acertar e tudo volta ao normal. Velocidade, né? Nós temos hoje aí a maioria, ou senão, hoje é muito difícil você ver placas aí com a velocidade de 100 Mbps full, né? Hoje aí a maioria, ou praticamente tudo, é tudo a giga. Então, uma coisa que eu peço que vocês vejam sempre é sincronizar a velocidade da placa com a do seu router, né? Se lá está a giga, amarra ali na sua placa também a giga. Evitar o auto negotiation, às vezes pode ser que dê algum tipo de problema. Não é sempre que dá, mas ocorre, né? Principalmente em máquinas como proxy, TMG ISA, que o fluxo de acesso ele é maior, né? Ele acessa-se muito, então é muito bom que esteja router e placa de redes, que olha, qual que é o máximo que eu posso chegar aqui? Olha, essa rede vai correr a giga, a placa é giga também, então router e placa de rede setadas na velocidade, tá? Toda a rede criada no Forefront TMG deve estar atrelada a uma placa. O que ocorre muitas vezes? Tem pessoas que instalam um TMG e vão ter que... e esse TMG ele tem que ser... Assim, várias redes vão estar passando por esse TMG. Então, se você tem alguma rede que vai ser assistida pelo TMG, então você cadastra ele na interna, porque tem gente que cria uma rede nova no TMG e cadastra as ranges de IP, mas ele não amarra a nenhuma das placas de rede. Então, esses acessos que estão aí dessas ranges de IP, pode ser que fique lento, ele não chegue no TMG, entendeu? Porque ele não vai estar atrelado a nenhuma das placas de rede. Tá? Então, tem um post aqui do Yuri muito bom também, que fala sobre isso daí, fala sobre os efeitos de um setting errado aí nas suas placas de rede. Então, está aqui para quem quiser depois, aí, quando tiver acesso aí à apresentação, vocês podem clicar lá e ler. O post ele é muito bom. Quando você instala o TMG com arquitetura Edge ou qualquer outra que tenha mais de uma placa de rede, atente-se para os seguintes itens aqui, tá? Gateway sempre na rede externa, né? Roteamento feito para, rotas estáticas na rede interna, ou seja, não vai ter gateway na sua placa interna, só na externa, e a resolução de nomes preferencialmente na placa interna, né? Para que ambas, interna e externa, possam usar só um endereço
DNS, né? Aí evita erros aí que possam vir aí para a sua infra e evitar problemas aí de acesso à internet. Né? Logs, né? Chegamos aqui à parte aqui de logs. Use sempre um disco próprio para ele, ou seja, em um array próprio, como a gente falou lá atrás, cria um array totalmente separado, para não ter gargalo, né? Ou uma LUN só para ele, se máquinas aí que não sejam físicas, né? E elas estejam aí fora dos discos de SO e de cache, tá? Para aquelas infras com mais de 10 mil usuários que usam aí de 2 a 3 até 4 nodes de TMG, é muito interessante que se use SQL Server, né? Um ou dois servers, né? Em cluster, ou seja, de uma forma em que você possa mandar esses logs para lá, tá? Obviamente, não usem para esse acesso ao SQL externo, não usem as mesmas redes que vocês vão estar ouvindo pelo TMG. Crie uma rede só para mandar esses logs lá para o servidor de banco. Tá? Quando você vai pegar esses logs e mandar para um SQL externo, você tem alguns comandos, tem alguns procedimentos que você tem que executar, e nesse post aqui da Microsoft ele mostra tudo. Não é simplesmente apontar para um SQL externo, você tem que executar alguns comandos. Quando você também move os logs que você tem de uma pasta para outra, né, você tem que executar alguns comandos também. Então, esse post vai ajudar bastante vocês aí, tá? Para a gente não tomar muito aqui do nosso tempo. Retenção dos logs, né? Você tem que saber, olha, eu vou implementar um TMG com logs tal, que eu vou precisar para histórico, e ele vai ficar por quanto tempo? São 7 dias, são 15 dias, são 20, são 30 dias. Então, dependendo do tamanho de uma infra TMG aí com mais ou menos 5, 7 mil usuários, ele gera arquivos de log aí numa média de 1.8 a 2 gigas, né? Então, isso que ele gera diário, né? Então, com esse tamanho, dá para ter uma base de mais ou menos quanto de disco você tem que ter para o log, né? Existem casos em que o TMG está com logs em texto. Tudo bem, eles têm uma performance melhor, mas se você precisar, por exemplo, consultar por esses TXT dentro lá do TMG, algo que ocorreu há 5, 7 dias atrás, você não consegue, tá? Porque está em texto. Só vai ser possível com SQL Server ou Express. Da mesma forma que a parte aí de log, o cache também precisa ter o seu disco próprio, a sua LUN própria, o array próprio, para que não haja problemas de gargalo. Principalmente evitar que deu problema para acessar cache, né? Então, muitas vezes, quando dava um problema ali de cache, o pessoal vai lá, deleta o arquivo, restarta o serviço, e aí ele cria de novo. Só que muitas vezes não se pensou na hora de criar o arquivo com qual tamanho vai ser. Qual que é o tamanho correto? Você não pode criar nem algo muito pequeno, que aí você vai ter um estouro, aí vai dar problema mesmo, ou nada grande demais, porque senão ele vai ler aquele arquivo no tamanho total. Pode ter 3 registros, mas ele vai ler o arquivo no tamanho total. E aí você pode ter problemas de performance. Então, essa conta aqui da Microsoft, ela é uma conta que você pega 100 megas mais 0.5 mega vezes o número de usuários que você vai ter. Então, a partir dessa conta, você vai ter o número exato do arquivo de log que você tem que criar no TMG, para que você não crie nada
menos do que precise, nem grande demais. Tá? Temos aqui um post que ele é voltado para ISA-Server, mas serve também para o Forefront TMG. Essa conta pode ser usada também para o TMG. Também está aí para vocês acessarem, assim que tiverem acesso à apresentação. Enterprise Management Server, como nós falamos lá, é o que vai coordenar os arrays, né? A partir dele, você pode criar as regras em modo Enterprise e fica gravado tudo dentro dele e ele replica para os demais TMG. Esse desenho aqui, assim, simples que eu fiz, imagine que você tem aí uma infra aí que está em 3 filiais, né? Cada uma tem o seu link aí de acesso e você tem um Enterprise Management Server que vai coordenar regras, protocolos, redes, acessos, né? A parte de autenticação de usuários, né? AD, LDS, entendeu? Então, eu acho bastante interessante usar esse recurso, desde que você tenha essa infra aqui. Ou seja, você tem um ou mais TMGs aqui nesse site, nesse outro aqui também, nesse outro também. Então, em vez de você ficar entrando em um por um, você vai entrar em uma única máquina, né? Mas tem que ser avaliado, porque, né, é mais uma máquina que você vai ter dentro da sua rede, é mais um custo. Então, preciso ver qual que é a real, né, ideia de se ter esse recurso do TMG aí, entendeu? Porque ele é legal pra caramba, porque você perde menos tempo. Se amanhã um dos TMGs vierem a ter algum problema, parar, você não se preocupa, porque além de você ter os outros dois, na hora que você instalar de novo aquele server, ele já vai pegar aquelas regras, entendeu? Então, é legal. É legal, assim, dependendo do tamanho da sua infra, eu acho bastante interessante que se use o Enterprise Management Server, tá? Que vem junto com a instalação do TMG. Tá? Deixa eu passar para o próximo aqui. O Enterprise Management Server ele vai funcionar da seguinte forma, né? Aqui tem uma telinha básica aqui do TMG. Essas são as regras, né, que você cria. As regras elas não vão estar aqui no Firewall Policy, elas vão estar aqui uma cópia delas, mas não é possível fazer nenhum tipo de alteração pelo Firewall Policy. Você vai fazer nas policies de Enterprise, que estão num nível acima. É a partir daqui que o Enterprise Management Server atua. Dentro dele você vai criar os arrays, né? Dentro aqui vai estar os arrays de um ou mais máquinas, um ou mais infras, né? Os seus sites vão estar todos aqui. Aqui onde você lê arrays, vai ser, olha, array matriz 1, array matriz 2 e assim por diante, pegando essas regras aqui. As redes também vão estar aqui e os add-ins também, caso você tenha. Backup, né? Backup de uma infra de servidores TMG, ele deve se basear no servidor do Enterprise Management Server ou no Array Manager, né? Eu sempre digo que, assim, você tem um servidor TMG, 1 ou 2, né? Você não... por exemplo, você perdeu aquele Node 2 que não é o Array Manager ou não é o Enterprise Management Server. Então, eu sinceramente, eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo razão de você ter backup, você fazer lá system state e depois volta aquilo lá, nem sempre volta legal. Então, se você não perdeu o node que está o seu todas as regras, acesso AD, então eu não vejo razão para você ter isso daí. Simplesmente instala a máquina de novo, instala lá o produto, coloca dentro do array lá, né? E aí volta tudo ao normal e você não perdeu nada e nem o acesso também, tá? Teve um errinho aqui
digitação, não é script, é script, né? Então, assim, você pode fazer o backup das regras pelo próprio TMG, e aí isso eu acho bastante assim, útil, muito importante, porque se você perder alguma regra, uma coisa tem como trazer ela lá de volta do jeito que estava, bonitinho, sem nenhum tipo aí de problema. Tá? Uma das questões que eu falo bastante é cuidado na implementação das redes de backup. Vocês que são da área de TI já devem ter visto isso daí. Você tem lá o Master Server ali de backup, seja ele de qual empresa for, e você cria uma rede em paralelo à que você usa para que os backups corram por essa rede, para não onerar a sua rede. Isso é ótimo, isso é uma das grandes ideias que o pessoal aí de TI trouxe, muito legal mesmo. Tá? Só que a nível de servidores TMG existe um erro algo que é totalmente desnecessário. Por quê? Vamos supor que você vai precisar, tirando essa questão que eu falei aqui, que eu não acho necessário fazer backup de TMG, mas não é porque eu acho que a empresa ela vai deixar de fazer, porque tem lá as normas, a gente tem que seguir aquilo que o nosso cliente manda. Ou seja, você tem que colocar aquele TMG, uma plaquinha a mais, na rede lá de backup, para que ele faça backup daquele TMG, ótimo, beleza. Então nós temos que fazer, tem lá a norma, então nós vamos fazer, ótimo. Só que tem muitos administradores que criam uma rede no TMG com as ranges de IP da rede de backup. Eu queria entender por que criam isso. O TMG ele não vai assistir a nenhum desses IPs, ele não vai aplicar regras a nenhum desses IPs vai precisar que seja dado permissão ou tirado algo, entendeu? A única coisa que você tem que fazer é rede de backup, plaquinha lá, colocou IP, aplicou rota, entra lá no TMG e faz uma regra dando permissão do TMG para o Master Server e vice-versa. Ótimo, resolvido, entendeu? Menos um item aí para você setar no seu TMG, menos problema, entendeu? Você não precisa ter. E entra naquela velha questão, né? Para quê? Né? Não tem necessidade. Mas se tem, então vamos fazer da maneira certa. Lá no meu blog, lá no wilson76.wordpress.com, tem um post que eu coloquei no dia 6 de abril, falando sobre as considerações para a rede de backup no Forefront TMG. Né? O que você tem que fazer, quais as melhores práticas para que isso ocorra. Depois vocês podem entrar lá. Network Load Balance, esse é um dos itens que dá mais problema. Não porque seja ruim, ou porque a questão não é essa. A questão é que não se analisa o tema antes de fazer a implementação. Ou seja, como eu falei lá atrás, analise bem o tráfego da sua rede. O que você tem, quanto que passa. Né? Você tem algo aí, assim, por exemplo, os documentos aí da Microsoft, eles dizem que o NLB do Windows ele vai suportar até 500 megabits. Eu não sou a favor de você ir até o talo lá de 500. Não, chegou a 300, 250, 300, não vamos criar problema. Balanceador externo. Tá? Eu trabalhei na implementação de uma infra de TMG num dos clientes que eu já passei, em que a gente instalou 4 servidores TMG, só que nós não implementamos NLB, nós colocamos todos num array, e ele estava sendo coordenado por um appliance, que era aquele lá da F5, o appliance se chama, o nome agora? Acho que era Big IP, isso mesmo, Big IP. A gente implementou aquilo lá e, assim, funciona muito bem, e não só para o balanceamento aí de máquinas, ele faz o balanceamento de links, ele testa a saúde aí dos links. Se você tiver um problema em um link, ele já nem manda nada para lá, ele já manda já para o link que está ok.
A mesma coisa com os TMG, se algum TMG cair, ele já nem manda mais nada para lá, ele vai mandar para os outros três. Então, é uma questão que você tem que pensar, né? E não só no tráfego externo, mas no tráfego interno também. Se o balanceamento de carga da sua rede interna está mostrando lá que está alto o processamento e não tem como baixar aquilo, ou seja, são acessos pesados de internet, então eu recomendo fortemente que se pense na aquisição de um balanceador externo, seja Big IP ou qualquer outro aí da preferência de vocês. Em ambientes grandes, né, hoje em dia não se trabalha mais com hub, é tudo router, né, tudo coisa grande, né, principalmente aqui, vocês, acho que nenhum de vocês trabalha em clientes pequenos, ambientes pequenos, então sempre a opção de multicast lá nas settings lá do NLB dentro do TMG, para evitar erros aí na sua infra, tá? Um detalhe muito importante para quem usa os balanceadores externos, tem um documento lá da Microsoft que atesta que a Microsoft não suporta cenários onde a sua infra de estações use o firewall client com o balanceador externo. Tá? Tem alguns detalhes que o post traz, seria muito legal se vocês lessem. Para quem vai implementar TMG com balanceador externo e vai usar o cliente do TMG, já tenham em mente que o produto não trabalha, desculpa, que a Microsoft não suporta esse tipo aí de cenário. Nesse cliente que a gente fez, o que o pessoal lá fez? Todas as máquinas com firewall client, eles fizeram uma setting lá no Big IP, que essas máquinas seriam enviadas para um único node do TMG. Ele não ia fazer a parte de balanceamento para essas máquinas com firewall client. Pode ser que não seja a melhor das soluções. Nós tivemos uma conversa com o pessoal da Microsoft. Para quem não sabe, se você tem alguma... assim, vamos supor que você precise de alguma alteração no produto, que envolva o pessoal aí de dev. Eu preciso que seja instalado no TMG uma feature tal que me permita fazer isso, isso e isso. Você pode fazer um pedido lá para a Microsoft, formal, junto com o seu TAM, que é o Technical Account Manager. Se a Microsoft e se aquele corpo lá de engenheiros entender que essa alteração ela vai ser útil não só para você, mas como para todos os clientes que usam o TMG, eles vão dar um ok, olha, nós vamos fazer, vai ficar pronto dia tal, e aí a gente aplica. Caso contrário, eles vão pedir para você fazer o que esse ou aquele outro KB pede para fazer em casos aí para tomar outro tipo aí de caminho, tá? Atualizações no produto, né? É muito importante quando você chega num cliente para você saber qual que é a versão de TMG que está lá sendo usada, porque muitos dos clientes eles não atualizam o produto, você tem que ficar no pé lá para o cara fazer a aplicação do Service Pack 2 já que está no TMG, todos os rollups, esse mais recente agora, né, que saiu do TMG SP2, né, rollup 1, ele corrige uma série aí de bugs, aí de problemas, é muito legal. E dentro desse post aqui, que é de um engenheiro lá, que é do pessoal lá de suporte do TMG, tem todas as build numbers do produto e todas as atualizações, ou seja, você pode saber, eu estou com a versão 7. Plá, plá, plá aqui, então deixa eu pegar esse número e ver nesse post qual que é o nível de patches e de colapso que está aplicado aqui nessa infra TMG. É muito legal, isso ajuda bastante,
Tá? Eu, particularmente, mandei mandei isso por e-mail lá para minha conta, eu baixo no meu próprio aparelho aqui de telefone, às vezes eu vou num cliente, vejo lá e, ó, olha, você tá com você tem até esse patch aqui, precisa disso, ou senão, não, ó, você tá já, né, você tá com todos os patches aí. Isso aí é muito legal. Para quem ainda usa ISA Server, né, a dica que, né, assim, algumas dicas que eu vou deixar, o suporte ao produto ele já está expirado, somente clientes Premier podem hoje acessar o canal de suporte da Microsoft para ter qualquer tipo aí de ajuda no produto. O produto não é mais vendido, não é mais desenhado, não é mais comercializado. Então, se você tem ISA Server, né, eu vou até pular os dois itens aqui, migra para o TMG, né? Qualquer dúvida aí, a gente está aqui para ajudar vocês. Temos aí grandes nomes aí, né, que conhecem bem aí do produto ou o seu próprio canal aí com a Microsoft. Migrem o produto. O TMG ele traz aí muitas mudanças, novidades aí que já não é mais tão novo aí para, acho que para muitos aí aqui estão ouvindo aqui, mas migrem, tá? Mas para quem ainda está usando, não adianta você ter nada mais do que 4 GB de RAM na sua máquina, porque o ISA Server é uma aplicação 32 bits, não vai instanciar mais do que 4 GB de RAM, ou seja, não vai usar mais que 2 GB de RAM para modo user e mais 2 GB de RAM para kernel, tá? Eu fui num cliente esses dias que era do ramo aí de saúde, né? É uma seguradora, né? E ele ainda tem ISA Server lá. E eu verifiquei que dentro lá do Botini, alguém colocou o barra 3GB ali. O barra 3GB ele é usado principalmente, né? Máquinas mais, assim, era muito mais pensado em máquinas mais antigas aí, né? 32 bits, a partir de versões Enterprise para SQL Server, Oracle, que, né, precisa de mais quantidade de memória, né? Para servidores ISA Server, removam isso o mais rápido possível. Por quê? A engine do ISA, que é o fweng.dll, ele trabalha em kernel. Então você tem 2 GB de RAM para modo user e 2 GB de RAM para modo kernel. Quando você coloca o barra 3GB ali no Botini, você pega 1 GB de RAM do modo kernel e traz para o modo user. Tudo bem. Só que essa engine do ISA, ela está em kernel. Então, quando você tem um pico de utilização do teu acesso aí de internet, quando bate um pico, e isso pode ter, você vai ter crash aí no serviço, vai dar problema, tá? As demais recomendações iguais a do TMG, tirando todas as funcionalidades aí que tem no TMG, aí a própria cara do produto ela é parecida, né? E, né, mais uma vez, migrar urgente para o Forefront TMG, porque não tem mais suporte ao produto. Tá? Referências para estudo, né? Eu queria deixar alguns links aqui para vocês, as recomendações de hardware, né? Recursos de implementação, casos, estudos de caso, né? São textos interessantes para a gente ler, ter uma ideia de como que implementa corretamente, tá? O Guia de Sobrevivência é uma iniciativa do Yuri Diógenes no TechNet Wiki. Eu escrevo alguns artigos para o TechNet e tem bastante post meu aí nesse Guia de Sobrevivência. Acessem lá para qualquer dúvida que vocês tenham. Tem aí
eu, Paulo Oliveira, Alberto, mais um monte aí de gente que coloca posts ali, vocês vão ter bastante coisa, bastante, né, documento, conteúdo, né? Eu costumo ajudar também nos fóruns lá do TechNet, lá do TMG, qualquer coisa a gente está lá. O meu blog tá aí para quem quiser, tem bastante conteúdo, tem aí quase 150 posts com bastante informação, bastante estudos de caso, métodos de se resolver problemas, implementações. Então, tá aí para todo mundo. Acessem lá, qualquer dúvida, vocês entram em contato. Eu respondo na maioria, né, mesmo com bastante coisa para fazer, projetos, né, eu respondo a todos aqueles que vão lá, comentam, podem deixar dúvidas. Se tiverem críticas também, olha, desde que sejam críticas aí legais, boas, a gente aceita, não tem problema, né? Esses dias aí um cara entrou no meu blog e falou que eu era um peão de infantaria da Microsoft. Eu falei, amigo, né, deixa isso aí para um outro espaço. Aqui não, vamos, né, vamos falar aí do produto, vamos falar de, né, TI, vamos debater coisas interessantes, tá? Tem um post lá no meu blog que aponta para um treinamento de Forefront TMG online, tá? É muito legal isso aí, vai desde o planejamento até a instalação, tá? Muito legal. Acessem esse link aí, acessem esse training aí, vai ser muito legal, quando vocês tiverem um tempinho. E uma coisinha essa eu queria mostrar aqui para vocês, antes da gente acabar, é o Forefront TMG Capacity Planning Tool. Tá? A própria Microsoft ajuda você no design e no planejamento. Tá? Essa é uma planilha que você baixa nesse link aqui. Tá? Deixa eu até mostrar ela para vocês aqui. Vamos ver. Está aqui. Acho que estão todos aí vendo, né? Tá tudo bem aí, Edu? Edu? Tudo ok aqui. Tá, né? O pessoal já tá vendo aí, né? Uma planilha? Sim, sim. Tá, beleza. Essa planilha aqui, gente, ela foi feita pela Microsoft, ela dá as métricas que você precisa para ter uma ideia de qual tamanho aí de máquinas, servidores você vai ter. Para quem ainda não conhece, é muito simples. Você acessa aqui a planilha, você pode dar um nome para sua análise, não vou colocar nada. Você vai aceitar os termos de licença, volta para a página inicial. Você pode ir para as instruções de como que você vai, né, que ali eles instruem bem. E você vem aqui no Step 1. No Step 1, você tem aqui os cenários. A Microsoft te dá alguns cenários. Por exemplo, você quer uma solução completa de Secure Web Gateway? Sim, quero. Inclusive, eu tenho aqui quais os itens que essa opção ela traz para mim. Se eu mudar aqui para um Forward Web Proxy and Firewall, ele já vai definir quais os itens que ele vai instalar. Tá? Não, desculpa, isso aqui. Forward Web Proxy, URL Filtering, Web Caching. Tá? Se eu quiser uma estrutura de TMG para mail, para evitar spam de e-mail, essas coisas, para quem trabalha com Exchange também, Mail Protection, Network Inspection, entendeu? Então, para quem não conhece essa feature ainda, ela faz o meio de campo entre o usuário e o servidor do Exchange para evitar spam, malware, essas coisas, dentro da sua infra de e-mails. Se você quiser uma publicação de aplicações, ele já te dá os itens aqui que você escolhe. Muito interessante, muito legal. Tá? Ou senão, você pode escolher, né, aquilo que você quer. Vamos supor que eu queira uma infraestrutura com Forward Web Proxy. Eu quero inspeção dos meus pacotes SSL. Se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer um outro
um outro webcast aí falando só sobre SSL Inspection, é muito legal. E quero filtro de conteúdo também. Tá? Ou seja, desculpa, não quero voar aqui não. Ou seja, eu quero que ele monitore para mim as categorias de site, aí eu vou permitir ou não. Vou para o passo 2. No passo 2, você pode definir o hardware que você quer. Entendeu? Quantos servidores você vai ter, tipo de processador, quantidade, né, quantos cores, se você vai usar threading, hyperthreading, ou senão você pode definir por usuário. Quantos usuários eu tenho? Eu quero que ele faça o cálculo dessa minha infra pelo meu número de usuários, ou pela minha banda de internet. Qual que é o tamanho do seu link? Eu quero fazer pelo meu número de usuários. Vamos supor, eu tenho lá uma infra com 4.000 usuários. Aí eu mando ele fazer o cálculo, vai para o report, ou seja, ele me dá 5 opções, né, aqui de máquina, ou seja, para esse tipo aqui de infraestrutura, eu só vou precisar de uma máquina, essa é a primeira opção, né, que é a mais, né, que é a viável. Quantos processadores, cores, memórias, para quantos usuários ele vai usar, qual que é o número máximo de usuários que você pode ter, entendeu? Assim, o número máximo do seu link. Então, assim, é muito legal isso aqui. Tem todas as explicações aqui das instruções, ele ajuda muito. E aí, se você quiser incluir esse documento na sua análise, porque às vezes você vai montar um relatório da infra para o cliente, você manda salvar o arquivo. Ele vai salvar o arquivo num formato PDF. Né? Interessantíssimo isso daqui, muito legal. Né? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Onde eu estava mesmo aqui? Tá. Então, essa é o Forefront TMG Capacity Planning Tool. Tá? Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Essas são as formas de você implementar de uma forma correta, segura. Não dá para chegar aqui para vocês e falar, olha, vocês têm que fazer assim, porque a gente lida com diversos clientes, diversas infras, realidades diferentes, custos diferentes. Então, o que eu quis passar aqui para vocês são parâmetros, né, do que vocês têm que fazer, como agir, né, e de que forma montar um ambiente da melhor forma possível para que o cliente entenda que o produto é bom, o produto ele tem todas as condições de oferecer para ele aquilo que ele está precisando e que a gente possa, com base nesses argumentos, poder, né, crescer profissionalmente também, para que a gente possa mostrar para o cliente, ó, o nosso serviço ele é bom, entendeu? Esse produto ele é uma excelente escolha. Você vai estar fazendo um ótimo, né, investimento, tá bom? Bom, agora eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Não sei de que forma que vai se passar isso daí, Edu. É só utilizar aí a abazinha perguntas e respostas aí, você pode responder para todo mundo, por voz mesmo. Tá, bom, tem uma única pergunta aqui, né, que se a apresentação ela vai ter um share. Vai ter um share, ela está sendo gravada, né, então, assim que possível, né, eu estou fazendo aqui, né, tô gravando, assim que terminar a apresentação vocês vão ter acesso. Eu não sei de que forma que vai ser. Assim, isso aí o Eduardo ele deve saber, acho que deve ficar aí gravado aí
aí na própria Microsoft, depois vai ter algum link aí depois, né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, né? Kekeni, você vai ter aí, Kekeni, o PPT, assim que tiver aí disponível, vai ter o link, né? Marcelo, né, também vai ter aí, né? Obrigado pelo interesse, né? Deixa eu ver aqui. Bom, o Bruno Lopes, ele está perguntando se ele perder o servidor da Manager, ele replica para onde? Bruno, olha só como é que é. Quando você instala o TMG e você define ele como o Array Manager, você tem, para quem conhece bem ISA Server, você tinha o CSS, o Configuration Storage Server. E você tem agora o Enterprise Management Server. Dentro do TMG, cada TMG, quando você instala, ele tem um CSS próprio. Então, a partir do momento que você perdeu porque, assim, funciona da seguinte forma. Quando você instala o TMG, ele já começa a fazer as replicações com o domínio através do CSS. Tá? Quando você instala mais um node, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, quando você cria um array que você não tem essa manager, fica valendo fica como array manager aquela máquina que você definiu como o primeiro node. Então, ele vai replicar por ali. Se você perder, assim, quando você instala o Enterprise Management Server, as features de acesso ao AD, elas são desligadas e passa a valer aquilo que está lá no Enterprise Management Server. Se você perder isso daí, ele vai acionar de novo o CSS e vai manter o seu acesso à internet funcionando. Tá? Você não vai ter nenhum tipo aí de problema. Porém, é interessante que você faça o restore o mais rápido possível para que você tenha acesso a Manager, porque você pode ter algum tipo aí de problema para poder acessar, alterar a regra. Mas você continua com acesso à internet por conta do CSS local. E aí, quando você faz o restore, ele volta a acessar pelo Enterprise Management Server. Tá? O Luiz Amaro, né? Amaro Luiz, acho que é Luiz Amaro, gostaria de entender a melhor forma de como é feita a divisão no HD. Logs, instalação, pode ser tudo em um mesmo HD, em partições diferentes. O que eu falei no começo lá, Luiz, é assim. É totalmente aconselhável que você tenha 3 discos diferentes em arrays diferentes ou LUNs diferentes para poder você ter log em um lugar, cache em outro e SO mais TMG em um outro. Não é aconselhável você ter tudo dentro do mesmo HD, porque dependendo do tipo assim, dependendo do número de acessos, você vai ter um problema de gargalo de disco, porque vai estar os 3 serviços do TMG mais o SO gravando tudo no mesmo disco. Gravando tudo no mesmo disco, você pode ter problema de gargalo aí de disco. Então, não é aconselhável você ter esses serviços todos no mesmo HD. Tá? Mesmo que você monte partições diferentes, ainda assim você vai estar gravando tudo no mesmo disco. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, o Bruno mandou outra, né? Sempre trabalhar com array TMG
mais seguro. Obrigado aí, Bruno. Obrigado mesmo. Se tiver alguma outra dúvida, acessa ela pelo blog e manda. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, será que alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Bom, acho que se ninguém tem mais dúvidas, eu vou passar a palavra aí para o Eduardo. E desde já, obrigado a todos. Um abraço para meu amigo Roberto Quequene, que deu prazer da sua presença. E espero vê-lo logo, que está corrida as coisas aqui. Obrigado a todos, boa noite. Está aí na tela, tá os meus contatos, blog, e-mails. Fiquem totalmente à vontade para mandar e-mails, para acessar o blog aí. O que eu puder ajudar, a gente vai estar sempre aí agindo da melhor forma possível. Eduardo, pode mandar brasa aí. Quem tá falando é o Francisco aqui. Eu acho que o Eduardo caiu, tá? Ele tá offline. Então, se nós não temos mais nenhuma dúvida, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, caso não tenha mais nenhuma dúvida, eu já passo a palavra aí para vocês. Aí a gente pode encerrar. O Paulo Moreira, um grande amigo meu aí, Twitter, Facebook aí, obrigado pela sua presença aí, viu? Você quer já encerrar aí, Francisco? Tá, o Eduardo tá dizendo que tá voltando. Mas agradecer a todo mundo aí que participou inteiro da webcast aí de Infra e Azure. Todo mundo que tá aí hoje. Essa palestra foi legal pra caramba, Wilson. Gostei. Eu que sou desenvolvedor, gostei dessa palestra. E é isso aí, pessoal. Obrigado, hein? Você voltou aí, Edu? Voltei. Caiu a conexão caiu aqui. Já foi finalizado aí? Como é que tá? Bom, eu parei aqui a gravação. Ele está pedindo aqui salvar a gravação. Interromper e salvar a gravação no formato HFP. A gravação será salva no serviço Live Meeting. Tudo bem? Tudo bem, pode salvar aí. Pode salvar, eu acho que é isso mesmo.